Supremo decidiu já que tanto a PF quanto a PGR pode fazer a proposta, pode fazer o acordo, pode pedir para o juiz a homologação de um acordo de delação premiada. Então, se for na fase policial, a princípio, o ideal é procurar a autoridade policial. Tá? Se for na polícia estadual, dependendo do estado, da estrutura, da formação do delegado, às vezes vai ter mais dificuldade, procura o promotor. Se for a PF, né, eles estão mais acostumados com a colaboração premiada, então eu posso procurar MP ou polícia, tranquilo, né, quanto às atribuições para poder entabular esse acordo de colaboração. Segundo passo, eu vou ter que levar, né, alguns indícios, algumas informações do que meu cliente sabe. Como advogado, eu vou procurar o delegado, vou procurar o promotor e vou dizer, olha, o meu cliente é o fulano de tal, né? Eu estou aqui representando ele, tenho procuração com poderes específicos para isso, e ele está preso por causa disso, ou ele está sendo investigado por tal crime, ele está sendo acusado de fraude na licitação, de desvio de dinheiro, de fraude tributária, de corrupção de vários agentes públicos, de vários fiscais, e assim por diante. E ele quer colaborar, ele tem interesse em colaborar. E a colaboração dele vai ser em que sentido? E aí, né, o advogado tem que levar também o primeiro, o cartão de visita dessa colaboração. Olha promotor, olha delegado. Ele sabe quem são os agentes públicos que corrompiam, né, as empresas. Ele sabe para onde o dinheiro desviado estava indo. Né? Ele sabe qual que é a empresa laranja. Ele sabe da agropecuária, do Aras, da empresa de tapete, da empresa de joias, do posto de gasolina, né? Da empresa de fachada que lava esse dinheiro, ele sabe onde que é. Né? Então ele está disposto a entregar como que ele passava o dinheiro, como que era desviado, como que cobravam, como que ele pagava, como que ele fazia. Né? Então é levar o que o meu cliente tem para mostrar. E daí eles vão fazer um início de tratativas, vão documentar isso, né? E depois vão ser marcadas as reuniões, né? Sempre com a presença do advogado. O pacote anticrime reforça isso, que as tratativas até a homologação judicial, sempre o acusado tem que estar com a presença do advogado. O acusado não pode fazer o acordo direto com a polícia ou direto com a MP sem a presença do advogado, para garantir que ele está com seus direitos preservados. No decorrer aí das negociações para a delação, para formalizar finalmente o acordo de colaboração premiada, o papel da defesa vai ser formar o instrumento probatório para entregar para o órgão de persecução, seja para a polícia, seja para o Ministério Público. Ah, Mário, traduz isso daí. Vai ser pegar as provas que ele tem documentais, né? O dinheiro, quando ele sacava em conta, quando ele recebia, ao hotel onde ele encontrava a pessoa, a passagem aérea que ele ia para determinada cidade levar o dinheiro, trazer o dinheiro, onde que ele guardava a droga, onde que acontecia as situações, e pegar os elementos indiciários, os elementos de prova e documentar isso. Porque o leigo não vai saber fazer, né? O advogado vai verificar, peraí, para aquilo que o meu cliente falou, é importante aqui, essa passagem aérea que comprova que ele foi para a cidade do cara em tal dia, voltou tal dia, né? Ou que ele sempre ia para determinada cidade, ou que ele sempre movimentava a conta através do laranja X, que é uma pessoa que não tem condição financeira para ter aquela movimentação, que se buscar via órgão de inteligência vai achar que a movimentação financeira em tal empresa é incompatível por causa disso, disso e disso. Né? Então, esses elementos de provas documentais, quem vai encadernar, quem vai apresentar esse instrumento, né, esses autos, vai ser o advogado. Tá? Porque ele vai ter as informações do cliente, o que o cliente prometeu entregar, e vai dizer, ó, peraí, mas você sabe disso, mas o que tem de prova? Né? Você tem passagem? Você tem movimentação bancária? De quem que é a conta? Em nome de quem que está? Que banco que é? Né? De que cidade? Como é que fazia? Então, você vai instruir o seu cliente para ele saber o que ele pode trazer de provas. E quanto mais alto no escalão, quanto mais dinheiro ele puder apresentar, quanto mais provas ele tiver, mais vai chamar a atenção da polícia e do MP para fazer um acordo. E você vai ter poder de barganha maior para pedir um decréscimo maior, um abatimento maior na pena, um benefício melhor. Tá? Inclusive, às vezes,
revisão aí de uma medida cautelar mais drástica, de uma prisão e assim por diante. O que a gente teve de adaptações, né, na delação premiada a partir do pacote anticrime? Primeira alteração importante, confidencialidade. Tá? O pacote anticrime veio modificar a lei de crime organizado para dizer, ó, a partir do momento que inicia as tratativas para colaboração premiada, é importante que haja um pacto de confidencialidade, ou seja, aquilo que está sendo discutido ali não pode passar para fora, não pode ser divulgado. Isso já como um resultado das últimas operações, das questões envolvendo aí pessoas famosas e que começava a sair na imprensa antes sequer de homologação da delação premiada, da colaboração, né? Então essa ideia de pacto, de confidencialidade, inclusive como pena podendo cessar, encerrar a negociação, veio com esse viés para tentar impedir, né, a divulgação dessas tratativas. Mas até quando? Né? Até que depois da homologação o juiz autorize se isso pode ser, né, divulgado ou não. Então, durante as tratativas, durante o levantamento, durante a apuração, né, esses fatos da colaboração não podem ser divulgados. Sempre que o Ministério Público ou a polícia disser, não, eu não tenho interesse, né? Vamos supor que você, como advogado, procurou a polícia, procurou o Ministério Público para dizer que o seu cliente tem interesse em fazer delação, né? Tem interesse em colaborar, tem interesse em fazer um pacto com o Estado. E como que é feito isso? Eu vou procurar, seja a polícia, né, na fase investigatória, seja o Ministério Público, né, na fase investigatória ou principalmente depois, né, durante a ação penal, eu vou procurar, né, o autor da persecução para dizer, olha, meu cliente tem interesse em colaboração premiada. Tá? Se o MP ou a polícia disserem que não tem interesse, eles têm que motivar o porquê. Tá? E isso também vem reforçado nas alterações do pacote anticrime, para dizer que a negativa da colaboração ela tem que ser motivada. Porque senão como é que eu vou discutir? Como é que eu vou questionar que eu quero fazer o acordo e a pessoa que diz que não quer não motiva o porquê? Né? Ah, não, mas o que você está mostrando que quer entregar, né, não é suficiente, você tem que trazer mais. Eu quero escalas superiores, acima de você no desvio de dinheiro público. Aonde que está o dinheiro? Né? Então, eu tenho que mostrar o porquê como agente estatal. Não basta dizer não tem interesse. Tá? Sempre que eu gero consequências decisórias, ainda que não seja uma decisão judicial, seja MP, seja administração pública, quando indefere um alvará, por exemplo, tem que motivar, né? Por que está acontecendo isso? Quais as razões? Como é que eu me defendo disso se eu não tenho motivo para eu defender? Tá?